Olá pessoal, tudo bem? Bom, família saudável. Afinal de contas, o que é uma família saudável? Será que a sua família é saudável? Será que a minha família? A do vizinho? Enfim. E aí, né? Essa é uma questão que envolve muitas outras coisas, mas uma questão importantíssima. E é claro que talvez, né, não exista uma família saudável, pelo menos eu nunca vi, né? Nunca vi nenhuma família saudável, e nem a minha. As famílias são cheias de neuroses, né? E é claro, não se busca culpados. Então quem é o culpado? É a mãe, é o pai, é o avô, é o irmão, é o tio, né? E não, é um sistema, né? Um sistema que já vem doente, né? Que vem fora de ordem. Bom, então assim, uma família saudável é uma família que segue as ordens do amor, que segue uma ordem saudável. E o que são ordens, né, saudáveis dentro da família? Quando cada um tem a sua função. Então, dentro da família, quando o pai ele executa a função de pai, quando a mãe executa uma função de mãe, o filho ele executa a função de filho, o irmão de irmão, o avô de avô, marido faz a função do marido, esposa faz a função de esposa, neto de neto, e assim por diante. Olha que fácil, né? Parece tão simples, mas será que funciona assim? Será que na prática, né, no dia a dia, será que as famílias seguem desse jeito? Com toda a experiência no consultório, né, com toda a experiência terapêutica, e o que eu vejo muito, né, é assim, as pessoas fora de ordem dentro de uma família. Então elas saem dessa ordem do amor. Elas são culpadas disso? Não são, existe responsabilidades, mas na verdade elas são colocadas nessa função por um sistema que já vem, né? Esse é um sistema antigo que já vem de gerações e gerações e vai simplesmente passando. Ou seja, então o que é estar fora da função? Existem muitos exemplos, vou citar alguns. Então aquela questão, por exemplo, onde os filhos eles passam a ser pais dos pais. Olha que interessante, inverte. Agora os pais viram criança e os filhos é que determinam o que os pais podem ou não podem fazer. Então, muitas vezes é uma forma até de vingança, talvez, né? Então assim, quando eu era criança eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, você brigava comigo, você não deixava, agora eu vou fazer isso com você. E no dia a dia a gente vê esses filhos que ficam dando ordens ao pai. Não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Gente, a alegria do pai sei lá, era jogar cartas, por exemplo. Aí veio o filho, você não pode mais jogar cartas porque você vai ficar nervoso ou porque não sei o que. A alegria era mexer no jardim e cuidar das plantas. Não, porque agora é perigoso, não vai mais. E aí os filhos passam a determinar, né? Ou seja, vão tirando a dignidade desses pais e os pais vão se permitindo ficar nesse lugar também. Então já inverteu. Outras questões, então o filho quer ir para a vida e aí ele começa a ter os projetos, né? Quero fazer tal faculdade, ou seguir tal caminho, ou seguir tal trabalho, mas aí precisa de uma autorização dessa família, dos pais. Eu queria seguir o caminho A, mas os meus pais não aceitam, eles falam que eu tenho que seguir o B. E aí muitas vezes, por amor à família, um amor doentio, a pessoa segue o que a família escolheu e não o que ela quer. Olha que neurose isso. Aí aquela pergunta, né? Será que ela vai ser feliz nesse caminho? Ou o pai tem uma empresa, então não, meus filhos têm que trabalhar na minha empresa. E determina, e às vezes algum filho um pouco mais rebelde consegue escapar e seguir, né? Se ele quiser trabalhar na empresa do pai, não há problema algum, né? Ok, saudável, se ele quiser, mas essa escolha tem que ser dele, né? Ele tem que ter dignidade e ter independência de escolher. Os filhos são para a vida, né? Relacionamentos de casal, mesma coisa, né? A gente vê aquele monte de confusão, porque um determina também o que o outro pode ou não fazer, um cobra do outro as carências, né, infantis,
o que faltou na minha infância eu olho para o outro e transfiro, olho para o outro e vejo como se fosse meu pai e minha mãe, vou cobrar coisas que o outro não tem responsabilidade sobre isso. Casais que um torna pai ou mãe do outro, né, na função, cuida, né, às vezes até eu já vi casos até que o marido dava presentes do Dia das Mães para a esposa, né? É a mãe, pronto, agora você é a minha mãe. Olha, um monte de situações. E quando a gente consegue ficar na nossa função, gente, isso dá uma leveza. É tão tranquilo, porque assim, agora eu posso seguir a minha função, a minha vida. Então, em relação aos meus pais, eu sou filho, eu não sou pais deles, eu não tenho que ficar falando isso não pode fazer, isso pode. Eles são adultos e donos da vida deles. Irmãos, mesma coisa, adultos, cada um segue a vida. Eu não concordo que meu irmão faça isso ou faça aquilo. Ele é adulto, segue a vida dele do jeito que ele quiser, não causando um problema para mim. É claro que eu tenho todo o direito de pôr limites quando eu tenho algum problema, independente de quem seja na família. Mas a partir, fora essa questão, a pessoa é livre e segue a vida dela. Na nossa família todos seguiram por esse caminho, e aí um seguiu para lá, pronto, então vamos excluir essa pessoa porque ele não seguiu o caminho que a gente gostaria. Ego, nossa, o ego vai dominando, né? E eu falo que essa pessoa tinha que ser assim. Porque eu escuto muito aqui no consultório assim, eu não concordo com uma pessoa porque ela tinha que ser desse jeito, ela tinha que fazer isso. Gente, como é que você pode determinar o que o outro tinha ou não que fazer? Isso é de acordo com o seu referencial, não do outro. E aquele caos dentro da família, né? É um monte de problema, um não concorda com o que o outro faz, e briga daqui, briga de lá. E sai do simples, né? O simples que fica cada um na sua função, cresce, se torna adulto e segue sua vida e faça diferente, né? Cria sua própria família, né? A família que você vai formar, faça suas escolhas. Normalmente tem uma repetição, né? A pessoa forma uma família e acaba repetindo as mesmas neuroses da família de origem. Vem aquele padrão, eu tenho que seguir o mesmo padrão. Por isso que quando o Bert Hellinger fala que nós não temos livre-arbítrio, e muitas pessoas acham que tem, não, eu escolho aquilo que eu quero, né? Nós estamos sendo levados por um sistema, né? Por isso que é muito doentio. E quando a gente consegue olhar para muitas dessas questões, e o processo terapêutico nos faz olhar para isso, isso faz com que a gente acorde para a vida. Acordar, né? Muitas pessoas passam a vida dormindo e elas não acordam. Muitas pessoas estão na vida, mas não vivem, né? As pessoas, é como se colocasse aqui, né, um negócio que só olhasse para cá, eu só vou para cá, ou como se vivesse dentro de uma caixa e o mundo é aquilo. É isso, não tem mais nada, isso eu não acredito, isso... Enfim, a vida é muito maior, é muito mais ampla do que aquilo que a gente vê. Então, é saudável se permitir, se abrir. Tem muitas coisas que vão muito, mas muito além daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vê. E quando ficamos leve e seguindo a nossa função, isso já dá uma paz. E a gente segue a vida de uma forma muito mais saudável, muito mais prazerosa e muito mais feliz. Esse é o meu recado de hoje. Até uma próxima. Um grande abraço.